Eu estava no meio de uma planilha, com meu segundo café esfriando do lado direito do teclado e o sol da tarde entrando torto pela veneziana do meu escritório, quando o telefone tocou. Número que eu conhecia de cor. Banco Meridional, Agência Centro, Ribeirão Preto. Atendi sem pensar duas vezes, porque naquele momento eu não tinha o menor motivo para imaginar que aquela ligação fosse mudar cada centímetro da minha vida. Marlene! A voz era de Dona Neuza, discreta, contida, mas com alguma coisa por baixo que eu não soube nomear na hora. Só soube depois. Era urgência disfarçada de calma. Aqui é a Neuza, da Agência Centro. Tudo bem com a senhora? Eu disse que sim, que tudo bem. E já ia perguntar se era sobre o resgate que eu tinha pedido na semana anterior, quando ela cortou. Gentil, mas firme. Marlene, eu preciso que a senhora venha até a agência agora. Pessoalmente. Não pode ser por telefone. Fiz uma pausa. Aconteceu alguma coisa com a minha conta? Ela demorou 1 segundo a mais do que o normal para responder. 1 segundo que, sem eu saber, já estava me dizendo tudo. Não é sobre a sua conta, exatamente. É sobre um processo que está acontecendo aqui agora. Seu marido está aqui, Marlene. E eu preciso que a senhora venha antes que eu dê qualquer andamento. Não posso falar mais do que isso no telefone. Por favor. Desliguei. Fiquei olhando para a tela do computador por uns 30 segundos sem piscar. Roberto estava no banco, na nossa agência. No meio de uma tarde de quarta-feira, quando ele deveria estar em Franca fazendo visitas a clientes, que era o que ele tinha me dito na manhã anterior, enquanto tomava o café de pé, com pressa, já com a bolsa de couro marrom no ombro e as chaves do carro na mão. Não sei se volto hoje, Marlene. Pode ser que eu fique por lá e venha amanhã cedo. Eu tinha dito tudo bem. Tinha até levantado para dar um beijo de despedida, mas ele já estava de costas, já estava saindo, e a porta tinha batido com aquele estalo seco que eu aprendi a ignorar ao longo de 24 anos. Mas ele não estava em Franca. Ele estava no banco. No nosso banco. Peguei a bolsa, enfiei os pés no tênis que estava do lado da mesa e saí sem fechar a planilha, sem terminar o café, sem nem desligar a luz do escritório. Dirigi os 6 quilômetros até o centro com as mãos firmes no volante e a cabeça estranhamente quieta, daquele tipo de quieto que não é paz, é o silêncio antes de um trovão que você ainda não ouviu, mas já sente no osso. Quando entrei na agência, Dona Neuza estava me esperando do lado de fora da sua sala. Ela é uma mulher pequena, cabelos brancos cortados curto, sempre com um broche no lapel do blazer. Naquele dia era um broche de borboleta azul. Eu lembro desse detalhe com uma clareza absurda. Ela me viu, veio em minha direção, pegou minha mão com as duas dela e disse baixinho, quase no meu ouvido. Obrigada por vir rápido. Entra aqui comigo. Fechou a porta da sala. Mandou a assistente trazer água. Colocou uma pasta na mesa, abriu e deslizou na minha direção uma folha que eu reconheci imediatamente pelo formato, pelo cabeçalho, pelo tipo de papel timbrado. Era uma escritura de hipoteca, da nossa casa, com a minha assinatura, que eu jamais tinha dado. Fiquei olhando para aquele papel por um tempo que não sei medir. Vi meu nome escrito ali com uma caligrafia que imitava a minha, mas não era a minha. Vi o endereço da casa onde eu criei meus filhos, onde plantei as roseiras do jardim, onde minha sogra morreu num domingo de manhã com a mão dentro da minha. Vi o valor, 680, 1.000 israelis. Vi o nome do credor, uma financeira que eu nunca tinha ouvido falar. E vi, no campo da data, que aquele documento tinha sido preparado havia 3 semanas. 3 semanas. Enquanto eu cozinhava, enquanto eu fazia as planilhas dos clientes, enquanto eu lavava a roupa dele e dobrava as camisas dele e colocava no armário dele, ele estava preparando um documento com a minha assinatura falsificada para hipotecar a nossa casa sem eu saber. Marlene. A voz de Dona Neuza era suave. Quando ele entrou aqui e apresentou os documentos, algo me chamou a atenção. Conheço sua assinatura há 15 anos. Pedi licença, vim à minha sala e liguei para a senhora. Não dei andamento a nada, mas ele está na sala de espera agora, acreditando que o processo está em análise. Levantei os olhos do papel e olhei para ela. Ele não sabe que eu estou aqui? Não. Respirei fundo.
Senti o ar entrar, frio, pelos pulmões. Senti meu coração bater com uma cadência estranha, não acelerado, não em pânico, mas pesado, como se cada batida carregasse o peso de 24 anos comprimidos numa única tarde de quarta-feira. Pensei na manhã anterior, na porta batendo, nas chaves do carro. Em Franca, ele tinha dito, visitas a clientes. Pensei na semana passada. Quando perguntei por que a conta conjunta estava com saldo baixo e ele disse que tinha tido um imprevisto com o carro, um conserto caro, essas coisas acontecem, Marlene. Para de me cobrar como se eu fosse funcionário seu. Pensei no mês retrasado, quando encontrei um papel amassado no bolso da calça dele antes de lavar. Um papel que não entendi na hora, com um número e um nome, e que eu joguei fora achando que era coisa de trabalho. Pensei em quantas vezes eu tinha passado a mão por cima de coisas que não fechavam, dizendo a mim mesma que era estresse, que era a fase, que todo casamento longo passa por épocas difíceis, que eu precisava ser compreensiva, paciente, madura. 24 anos de compreensão, paciência e maturidade. E ele estava do outro lado daquela parede, sentado numa cadeira estofada, esperando que eu fosse hipotecada junto com a minha própria casa. Dona Neuza, eu disse, e minha voz saiu mais tranquila do que eu mesma esperava. A senhora pode me dar uma folha de papel e me emprestar a sua impressora por uns 10 minutos? Ela me olhou por um segundo. Depois sorriu, pequeno, discreto, e disse, claro que posso. Enquanto eu escrevia, enquanto o sol continuava entrando torto pela veneziana e o café da manhã ainda deveria estar morno em algum lugar da minha casa, alguma coisa dentro de mim foi ficando mais quieta ainda. Não era resignação, não era tristeza, embora a tristeza estivesse lá, em camadas, esperando a vez dela. Era outra coisa. Era a sensação de quem passa anos achando que está perdendo a cabeça, que está exagerando, que está sendo difícil, e de repente tem um papel na mão que prova que não estava, que nunca esteve, que a loucura era a dele, e o silêncio era o meu erro. Eu não sabia ainda, naquele momento, o tamanho real do que estava por vir. Não sabia das dívidas, não sabia do vício, não sabia de quantas camadas aquele homem tinha construído ao longo de anos sem que eu enxergasse, mas sabia de uma coisa que ele havia esquecido completamente, ou talvez nunca tivesse levado a sério o suficiente para lembrar. Antes de se tornar representante comercial da Ferreira em Alves Distribuidora, meu marido Roberto tinha pedido ao pai dele, meu sogro, seu Geraldo, que colocasse a empresa no nome dele. Seu Geraldo, que era homem de poucas palavras e muita experiência, tinha olhado para o filho, depois para mim, e dito que não. Tinha dito que ia registrar 40% daquela sociedade no meu nome. Tinha tirado do bolso uma caneta Mont Blanc, a mesma que ele usava para assinar todo o contrato importante da vida dele, e me entregado depois que eu assinei os documentos. Guarda isso, filha, ele tinha dito, com aquela voz grossa e cansada de quem trabalhou a vida inteira. Porque homem muda, mas papel não mente. Eu tinha guardado a caneta numa caixinha de madeira no fundo da gaveta da escrivaninha, junto com os documentos, intocados, esperando. Roberto nunca tinha levado aquilo a sério, porque Roberto nunca me levou a sério. Para ele, eu era a esposa contadora que cuidava das planilhas domésticas, criava os filhos, regava as roseiras e ficava em casa enquanto ele saía para o mundo. A sociedade no meu nome era uma formalidade antiquada que o pai teimoso dele tinha insistido. Não era real, não tinha peso, não ia importar nunca. Naquele dia, naquela sala, enquanto Dona Neuza me emprestava a impressora e Roberto esperava do outro lado da parede, imaginando que tudo ia sair como planejado, eu abri o aplicativo do banco no meu celular. Entrei na conta individual que eu mantinha há 11 anos, desde que uma cliente me pagou em dinheiro e eu, por impulso, depositei numa conta separada e nunca mexi. Uma conta que foi crescendo devagar, todo mês um pouquinho, nas épocas em que eu conseguia guardar alguma coisa dos meus próprios serviços de contabilidade. 94 mil reais. Não era fortuna, mas era meu. Era completamente, exclusivamente,
inquestionavelmente meu. Olhei para o saldo. Olhei para a janela. Olhei para a folha que eu acabara de imprimir e liguei para o Dr. Fábio Almeida. Se você quer descobrir o que aconteceu quando Roberto finalmente me viu sentar na cadeira à sua frente naquela agência, a expressão no rosto dele, o que ele disse, e o começo do que viria a ser o maior erro da vida dele, se inscreva agora no canal e ativa o sininho, porque o que aconteceu a seguir ninguém poderia imaginar. Deixa seu like se você já passou por algo parecido. E comenta de onde você está assistindo, porque essa história está só começando e a vingança foi servida gelada. Eu conheci Roberto Ferreira numa festa junina no clube do bairro, em junho de 1999, quando eu tinha 28 anos e ele tinha 31. Eu estava com uma amiga, as duas vestidas com aquelas saias rodadas de chita colorida que a gente alugava na costureira da rua de trás, e ele apareceu do lado da barraca de quentão, com um sorriso largo e os olhos um pouco brilhantes de quem já tinha bebido mais do que devia, mas ainda estava no estágio simpático. Pediu para dançar. Eu disse que não sabia dançar forró. Ele disse que ensinava. E ensinou, de fato, com as mãos no lugar certo e o passo firme de quem cresceu, ouvindo sanfona no interior. Naquela noite, ele me contou que trabalhava com o pai, que o pai tinha uma distribuidora de produtos de limpeza no Distrito Industrial, que um dia ia expandir o negócio para o sul do estado. Falou com o brilho nos olhos de quem acredita genuinamente no que está dizendo. Eu gostei disso. Gostei da clareza, do plano, da sensação de que havia ali um homem que sabia para onde estava indo. Eu era contadora recém-formada, trabalhando num escritório de advocacia no centro, ainda morando com minha mãe na casa onde cresci. Não tinha grandes planos além de montar meu próprio escritório um dia, talvez casar, talvez ter filhos, as coisas que a gente imagina sem muito detalhe quando ainda está jovem o suficiente para achar que os detalhes vão se resolver sozinhos. Roberto ligou 2 dias depois da festa. Depois ligou de novo. Depois, apareceu na porta do meu trabalho com 2 cafés numa bandeja de papelão e um sorriso que naquele tempo eu achava irresistível. A gente namorou por 2 anos. Casou em junho de 2001 numa cerimônia pequena no cartório seguida de um almoço na casa de seu Geraldo, com churrasco e bolo de andar que a mãe dele fez questão de encomendar numa confeitaria de São Paulo. Eu usei o vestido da minha prima, ajustado pela costureira, com uma tiara de flores brancas no cabelo. Era feliz? Era. Acredito que era naquele tempo. Ou pelo menos era o tipo de felicidade que a gente ainda não sabe questionar porque ainda não tem o repertório para isso. Os primeiros anos foram bons. Modestos, mas bons. A gente morou de aluguel por 3 anos, eu no escritório de advocacia de dia e atendendo clientes de contabilidade por conta própria à noite, ele na distribuidora com o pai, aprendendo o negócio. A Camila nasceu em 2002, e eu lembro que quando a coloquei no colo pela primeira vez, ainda na sala de parto, Roberto estava de pé do meu lado com os olhos vermelhos e a mão na minha cabeça, e aquilo pareceu suficiente para qualquer coisa que eu pudesse precisar na vida. O Lucas veio em 2005. A essa altura já tínhamos comprado a casa. 72 metros quadrados num bairro tranquilo, um quintal pequeno onde eu imediatamente plantei 3 roseiras e um pé de limão. A casa foi comprada com financiamento, com entrada que veio metade das economias dele, metade do dinheiro que meu pai me deixou quando morreu, 2 anos antes. Eu nunca esqueci esse detalhe. Era metade minha, desde o começo. E foi mais ou menos aí, nesse período em que os 2 filhos eram pequenos e a casa era nova e o futuro parecia uma coisa boa, que eu comecei a notar a primeira coisa que escolhi não ver. Roberto gostava de apostar. No começo eram coisas pequenas. Um bolão aqui, uma aposta no futebol ali, uma mesada no bicho que ele fazia questão de chamar de brincadeira. Eu não gostava, mas eu não fazia disso um problema, porque ele dizia que era lazer, que todo homem precisava de um lazer, que eu não precisava transformar tudo numa discussão. E eu, que detestava conflito, que fui criada numa casa onde minha mãe dizia que mulher inteligente escolhe as batalhas, abaixava a cabeça e deixava passar. Escolhia as batalhas.
Aprendi cedo demais a escolher as batalhas erradas. Em 2008, seu Geraldo teve o primeiro infarto. Sobreviveu, mas ficou limitado, e o peso da distribuidora caiu sobre Roberto quase completamente. Foi um período difícil. Ele ficava fora o dia todo, às vezes viajava por dias seguidos para visitar clientes no interior. E quando voltava, estava cansado e irritadiço. E eu aprendi a não perguntar muita coisa, porque a resposta quase sempre vinha em tom de impaciência, como se eu fosse mais um problema numa lista já longa demais. Foi nessa época que eu assumi quase inteiramente a criação dos filhos. Reunião na escola, consulta no pediatra, lição de casa, banho, jantar, história na hora de dormir. Tudo isso era eu. Não porque tivéssemos combinado assim, mas porque ele simplesmente foi saindo dessas funções, uma por uma, e eu fui preenchendo os espaços porque alguém precisava preencher, e os filhos não podiam esperar que os pais resolvessem entre si quem ia aparecer. Em 2010, seu Geraldo me chamou para uma conversa sozinha. Foi numa tarde de sábado. Ele sentado na varanda da casa dele com uma xícara de café e o ar de quem escolheu bem as palavras antes de falar. Disse que estava preocupado com o futuro da distribuidora. Disse que Roberto era trabalhador, mas que tinha um lado impulsivo que ele sempre tentou equilibrar, e que com a saúde dele fragilizada, não sabia mais quanto tempo conseguia fazer esse contrapeso. Disse que queria registrar 40% da Ferreira em Alves no meu nome. Fiquei surpresa. Perguntei por que no meu nome e não no nome dos netos, por exemplo. Ele disse: porque você é a que vai estar aqui quando precisar. Você é a âncora dessa família, Marlene. Roberto sabe navegar, mas precisa de âncora. Assinei os documentos naquele mesmo sábado. Seu Geraldo me deu a caneta Montblanc depois, a mesma que ele tinha usado para assinar o contrato original da distribuidora 20 anos antes. Disse que agora era minha. Guardei na caixinha de madeira que tinha no fundo da gaveta da escrivaninha, junto com meu diploma de contabilidade e o caderno de poesias que eu escrevia quando era adolescente. Coisas que importavam, coisas que eu não mostrava para ninguém. Contei para Roberto naquela noite. Ele ouviu, fez um meia-boca, disse que o pai era exagerado, que era desnecessário complicar as coisas com papel de sociedade quando tudo era da família mesmo, e mudou de assunto. Nunca mais tocamos no assunto. Acho que ele literalmente esqueceu. Ou escolheu esquecer, que para ele dava no mesmo. Seu Geraldo morreu em 2013, numa segunda-feira de manhã, na mesma cama onde tinha dormido por 40 anos. A mãe de Roberto já tinha morrido em 2009. Com a morte do sogro, Roberto herdou os 60% restantes da distribuidora. E o que era para ser um período de consolidação virou, aos poucos, um período de deterioração que eu levei anos para chamar pelo nome certo. O negócio foi bem por uns 2 anos. Depois, Roberto começou a tomar decisões sozinho, sem consultar ninguém, sem me consultar, sem falar com o contador que a empresa tinha desde sempre. Comprou uma frota nova de caminhões num financiamento que eu achei alto demais. Abriu uma filial em Barretos sem estudo de mercado nenhum. Contratou um gerente regional que eu nunca conheci direito, um tal de Adriano, que aparecia sempre nas histórias de Roberto, mas nunca nas planilhas que eu eventualmente via. E as apostas foram crescendo. Não eram mais bolão de futebol. Eu não sabia o nome exato das coisas, mas via nos extratos da conta conjunta saídas que ele chamava de investimentos e adiantamentos de fornecedores, sem nunca me mostrar um documento que comprovasse nada. Quando eu perguntava, ele ficava na defensiva imediatamente. Dizia que eu era controladora, que eu tratava ele como empregado, que não era papel de esposa ficar auditando o marido. Essa última frase eu ouvi tantas vezes que às vezes ela ainda passa pela minha cabeça como um eco. Não é papel de esposa ficar auditando o marido. Enquanto isso, a Camila crescia e a Lucas crescia e a casa precisava de pintura e o carro precisava de revisão e a vida continuava sendo cara do jeito que a vida sempre é. Eu aumentei minha carteira de clientes, passei a trabalhar mais horas, a pegar mais declarações de imposto de renda na época do leão, a montar planilhas de fechamento contábil para pequenas empresas. O dinheiro que eu ganhava ia para a casa, para os filhos, para as contas.
O que sobrava, eu depositava na conta individual, aquela que Roberto não sabia que existia. Não porque eu tivesse planejado alguma coisa, mas porque desde o começo aquele dinheiro era meu e eu instintivamente sabia que precisava manter essa fronteira. Em 2019, Roberto chegou em casa numa noite de sexta-feira, com o rosto fechado, e me disse que a filial de Barretos tinha fechado. Prejuízo. Não deu mais detalhes. Não quis conversar. Dormiu no sofá naquela noite dizendo que estava com dor nas costas. Em 2020, com a pandemia, a distribuidora sofreu mais. Isso eu entendia. Todo o negócio sofreu. Tive paciência, tive compreensão. Cortei gastos da casa, cancelei planos, deixei de contratar a faxineira que vinha às quintas para economizar. Não reclamei. Em 2021, percebi que Roberto estava saindo com frequência à noite. Não todo dia, mas com uma regularidade que não fechava com as explicações que ele dava. Jantar de negócios, reunião com cliente, happy hour da equipe. Certa vez ele chegou às 2 da manhã com os olhos opacos e um jeito de andar que eu não soube nomear, mas que ficou guardado na memória como um sinal que eu não soube ler na hora certa. Em 2022, a conta conjunta começou a esvaziar de um jeito diferente dos outros anos. Não era uma sangria. Era um dreno constante, como um torneiro que pinga e você só percebe o estrago quando já tem água no chão. Perguntei. Ele respondeu com irritação, depois com silêncio, depois com aquela frase de novo. Não é papel de esposa ficar auditando o marido. Eu abaixei a cabeça. Escolhi a batalha errada mais uma vez. Em 2023, a Camila, que já estava casada e morava em São Paulo, me ligou uma noite para dizer que tinha encontrado o pai num site de apostas online. Tinha visto o perfil por acaso, através de um amigo em comum. Disse com cuidado, com aquele jeito dela de poupar a mãe de coisas difíceis, mas disse: naquela noite eu não dormi. Fiquei deitada ao lado de Roberto, ouvindo a respiração dele, e contei as goteiras do teto que precisavam de reforma e tentei calcular, na minha cabeça de contadora, o rombo que um vício de apostas seria capaz de fazer num patrimônio inteiro. Cheguei num número que me deixou com frio na espinha, mas ainda não fiz nada. Ainda esperava que fosse exagero, que fosse fase, que a coisa ia se resolver sozinha, como eu tinha aprendido a esperar que as coisas se resolvessem. Até a tarde de quarta-feira em que Dona Neuza me ligou. Até o momento em que eu olhei para um papel com minha assinatura que eu nunca tinha dado. Até o instante em que o último fio de dúvida que eu ainda guardava sobre quem era aquele homem que dormia ao meu lado há 24 anos se desfez completamente, silencioso e definitivo como uma vela que apaga. Foi naquele instante que eu parei de esperar e comecei a agir. A primeira ligação que fiz foi para o Dr. Fábio Almeida. Fábio e eu nos conhecemos no primeiro ano da faculdade de contabilidade, em 1989, numa turma que tinha mais homem do que mulher, e onde a gente acabou sentando junto por acaso, numa aula de direito tributário e nunca mais parou de conversar. Ele foi para o direito, eu fui para a contabilidade, mas a amizade sobreviveu às escolhas diferentes, aos casamentos, aos filhos, às mudanças de endereço. Era o tipo de amigo que eu ligava quando precisava de conselho real, não de conforto embalado em palavras bonitas. Ele atendeu no segundo toque. Disse apenas o seu nome, como sempre faz quando não reconhece o número de onde estou ligando. Eu disse: Fábio, sou eu. Preciso de você agora. Não amanhã, não semana que vem. Agora. Houve uma pausa brevíssima. Depois, ele disse: Onde você está? Expliquei. Banco, sala da Dona Neuza, documento com minha assinatura falsificada, Roberto do outro lado da parede sem saber que eu estava ali. Contei tudo em menos de 3 minutos, em voz baixa, com a mão cobrindo a boca do telefone como se as paredes pudessem ouvir. Fábio não interrompeu nenhuma vez. Quando terminei, ele disse: Não faz nada ainda. Não confronta ele. Não assina nada. Não cancela nada. Não fala com ele. Você me ouviu? Nada. Eu chego em 40 minutos. Desliguei e fiquei olhando para a janela da sala de Dona Neuza, que dava para o estacionamento. O carro de Roberto estava lá.
O Corolla prata que ele tinha comprado 2 anos atrás, dizendo que era investimento, que carro bom valoriza. Fiquei olhando para aquele carro e pensando em quantas vezes ele tinha saído com aquele carro para lugares que eu não sabia, fazendo coisas que eu não sabia, gastando dinheiro que eu não sabia de onde vinha nem para onde ia. Dona Neuza trouxe um copo de água e colocou na minha frente sem dizer nada. Depois disse com aquela voz baixa e firme dela: "Você vai ficar bem, Marlene. Eu conheço você há 15 anos. Você é mais forte do que está achando agora." Eu disse obrigada. Bebi a água. Esperei. Fábio chegou em 38 minutos. Entrou pela porta lateral da agência, que Dona Neuza abriu pessoalmente para ele, e quando sentou na cadeira do lado da minha, colocou os óculos, pediu para ver o documento e ficou 3 minutos lendo em silêncio absoluto, passando o dedo pela linha da assinatura falsificada com uma expressão que eu aprendi a reconhecer em 30 anos de amizade. Era a expressão dele quando estava com raiva, mas escolhia guardar a raiva para usar em hora melhor. Levantou os olhos do papel e disse: "Isso é falsificação de documento particular. É crime. Artigo 298 do Código Penal. 2 a 6 anos." Fez uma pausa. "Mas antes de registrar boletim de ocorrência, eu preciso saber o tamanho real do buraco. Porque isso aqui não é impulso. Isso é desespero. Homem desesperado tem dívida, e eu quero saber com quem e quanto antes de dar qualquer passo." Olhei para ele. Perguntei o que eu devia fazer. Ele disse: "Você vai entrar naquela sala agora, sozinha. Senta do lado dele como se você estivesse ali por acaso. Como se tivesse vindo tratar de outro assunto. Não menciona a hipoteca. Não menciona o documento. Só observa a reação dele quando te vê. Depois você sai, vem aqui e me conta tudo." Respirei fundo. Me levantei. Endireitei a roupa. E fui. Roberto estava sentado numa das cadeiras estofadas da área de espera, com o celular na mão e aquela postura levemente encurvada que ele tinha desenvolvido nos últimos anos, como se o peso das coisas que carregava em segredo fosse se depositando fisicamente na curvatura das costas. Estava de camisa xadrez azul, a que eu tinha lavado e passado na semana anterior. Estava com a bolsa de couro marrom aos pés. Estava esperando. Quando me viu, a cor saiu do rosto dele num segundo. Não foi gradual, foi imediato, como se alguém tivesse apertado um interruptor. Ficou de pé de um salto e disse: "Marlene, o que você está fazendo aqui?" Eu disse, com a voz mais tranquila que consegui reunir: "Vim resolver uma coisa da minha conta. E você?" Achei que estava em Franca. Ele abriu a boca, fechou, abriu de novo. Disse: "Eu vim mais cedo. Terminei antes." "Ah", eu disse. "Que bom. Fiz aquilo durar apenas 2 minutos. Vi tudo o que precisava ver. Vi os olhos dele calculando, pesando, tentando entender o quanto eu sabia. Vi as mãos dele, aquelas mãos que eu já tinha segurado tantas vezes, apertar ligeiramente a bolsa de couro como se estivesse se preparando para correr. Vi a tensão na mandíbula, o piscar acelerado, o jeito de quem está improvisando uma história, enquanto ainda não sabe qual história vai precisar contar. Disse que precisava resolver minha coisa e que a gente se falava em casa. Virei as costas e fui. Quando entrei de novo na sala de Dona Neuza, Fábio olhou para o meu rosto e disse: "Ele sabe que você sabe." Disse que sim. Ele disse: "Então temos que trabalhar rápido. A partir de agora, ele vai tentar cobrir os rastros." Nos 3 dias seguintes, enquanto Roberto voltou para casa fingindo normalidade e eu fingi junto, Fábio trabalhou. Puxou a situação jurídica da distribuidora. Pediu para um contador parceiro dele fazer uma análise dos últimos 3 anos de balanço. Contratou um investigador particular, um homem discreto, de poucas palavras, que Fábio usava em casos de inventário e divórcio litigioso, experiente em encontrar o que as pessoas escondem quando acham que sabem esconder bem. O que apareceu ao longo daqueles dias foi como abrir uma gaveta que você não sabia que existia atrás de uma parede que você achava que conhecia de cor. Roberto tinha dívidas com 3 casas de apostas online. 2 registradas. Uma funcionando na informalidade. O total, somando os juros que já tinham incidido, chegava a 118 reais, R$1.000,
dinheiro que ele tinha retirado aos poucos da conta da empresa, lançado como despesas operacionais, como adiantamento de fornecedores, como reembolso de viagens, durante um período de quase 4 anos. O contador que Fábio acionou encontrou os lançamentos irregulares em menos de 2 dias de análise. Disse que era um trabalho de alguém que entendia um pouco de contabilidade, mas não o suficiente para esconder direitinho, porque deixava padrões. E padrões são exatamente o que contadores treinados sabem encontrar. Além disso, o investigador descobriu que Roberto tinha feito, 6 meses antes, uma tentativa de refinanciamento no nome da empresa que tinha sido negada pela financeira. Por isso, ele havia migrado para o plano da hipoteca da casa, que era um ativo limpo, sem pendências, registrado em nome dos dois. E havia mais uma coisa que o investigador me contou numa tarde de quinta-feira, sentado na sala de Fábio, com um tom neutro de quem está apenas relatando fatos e prefere não carregar o peso deles. Roberto tinha uma relação de 3 anos com uma mulher em Barretos. Não era uma aventura. Era uma relação com endereço fixo, com despesas pagas, com uma rotina. O investigador tinha fotos, registros de transferências pelo celular, comprovantes de hospedagem. Fiquei sentada ouvindo aquilo com as mãos no colo e a mesma quietude estranha de quando ouvi Dona Neuza me dizer que ele estava no banco. Não foi surpresa no sentido que a palavra normalmente tem. Foi mais como reconhecimento, a confirmação de um formato que eu já tinha sentido, mas não tinha conseguido nomear. Era o tipo de dor que não grita, que assenta. Fábio me olhou e perguntou se eu estava bem. Disse que sim. Disse, continua. Ele continuou, a sociedade, os 40% no meu nome. Como seu Geraldo havia previsto, não sei se por intuição, por experiência de vida ou simplesmente por conhecer o filho melhor do que o filho imaginava. Aquela participação societária que Roberto havia descartado mentalmente como formalidade sem importância era, na prática, uma blindagem. Como cotista com 40%, eu tinha direito a acesso integral aos livros contábeis da empresa, direito à voz nas decisões societárias relevantes e, ponto crucial que Fábio frisou 3 vezes, direito a requerer a dissolução parcial da sociedade com apuração de haveres em caso de desentendimento entre os sócios. Em linguagem simples, se eu quisesse, podia pedir judicialmente a apuração do que me cabia naqueles 40%, levando em conta todos os anos de operação da empresa, incluindo o período em que as retiradas irregulares ocorreram. Em linguagem ainda mais simples, as dívidas que Roberto tentou hipotecar em cima de mim podiam se tornar, na lógica inversa do direito societário, uma questão que pesava contra ele, não contra mim. Fábio disse: seu sogro deixou uma âncora, Marlene, mas âncora de navio de guerra, não de barquinho de pesca. Foi a primeira vez que sorri em 4 dias. Na sexta-feira daquela semana, enquanto Roberto estava em casa jantando como se tudo fosse normal, ele tinha feito aquele frango assado que fazia nos fins de semana, não sei se por hábito ou por tentativa inconsciente de parecer que nada estava errado. Meu celular vibrou com uma mensagem de Fábio. Dizia apenas: está pronto. Segunda-feira de manhã, nós entramos. Coloquei o celular na mesa com a tela para baixo. Roberto disse sem olhar para mim cortando o frango: você está quieta esses dias. Disse que estava cansada. Disse que o mês tinha sido puxado. Ele disse, e voltou a comer. Naquela noite, depois que ele dormiu, fui até a escrivaninha do escritório. Abri a gaveta de baixo. Tirei a caixinha de madeira. Abri. A caneta Mont Blanc estava lá, exatamente onde sempre esteve. Preta, pesada, com um pequeno emblema branco na ponta. Do lado, a pasta com os documentos da sociedade. Folhas amareladas nas bordas, mas completamente legíveis, com os carimbos, as assinaturas, o registro em cartório. Tudo intacto. Peguei a caneta. Fiquei segurando ela por um momento no escuro do escritório, com a única luz sendo a claridade da rua entrando pela fresta da janela. Pensei em seu Geraldo, na varanda dele, no café, nas palavras que ele escolheu naquela tarde de sábado. Homem muda. Mas papel não mente.
Coloquei a caneta de volta na caixinha. Fechei. E fui dormir. Precisava estar descansada para o que vinha. Porque na segunda-feira de manhã, enquanto Roberto ainda tomava café na cozinha sem saber de nada, Fábio protocolou na vara cível de Ribeirão Preto 3 documentos ao mesmo tempo. O pedido de medida cautelar para suspensão imediata de qualquer transação envolvendo o imóvel do casal, a notícia-crime por falsificação de documento particular e a notificação extrajudicial à distribuidora Ferreira em Alves, comunicando que a sócia Marlene Souza Ferreira estava exercendo seu direito de acesso aos livros contábeis dos últimos 5 anos. 3 documentos, protocolados às 9h12. Roberto ainda estava tomando café quando o mundo dele começou a desmontar. Roberto recebeu a notificação extrajudicial numa terça-feira de manhã, por oficial de justiça na porta da distribuidora. Eu soube disso porque Fábio me ligou às 10h22 com a voz de quem está contendo um sorriso e disse: "Foi entregue." Ele assinou o recebimento pessoalmente. Fez uma pausa. O oficial disse que ele ficou pálido. Fiquei imaginando aquela cena. Roberto na porta da distribuidora de camisa social com a bolsa de couro, provavelmente acabando de chegar, provavelmente com um café na mão, e o oficial de justiça se aproximando com aquela formalidade específica de quem faz aquilo todos os dias, mas sabe que para quem recebe é sempre um terremoto. A expressão no rosto dele quando leu o cabeçalho. O nome dela. O meu nome. Como sócia, requerendo acesso aos livros. Pensei naquele momento e senti alguma coisa que demorei um pouco para identificar. Não era prazer no sofrimento dele. Era, acredito, a sensação de ter finalmente parado de ser invisível. De ter deixado de ser a mulher que ele calculou que ficaria parada enquanto ele resolvia os problemas dele em cima das costas dela. 2 horas depois, ele me ligou. Eu estava no escritório de casa, no meio de uma declaração de imposto de renda de um cliente, quando o celular tocou com o número dele. Fiz o que Fábio tinha me orientado a fazer em caso de contato. Atendi, fiquei em silêncio, deixei ele falar primeiro. Roberto disse: "Marlene, a gente precisa conversar. Agora. Hoje." Disse que podia conversar às 6 da tarde em casa. Ele quis antecipar. Quis que fosse no almoço. Num restaurante, num lugar neutro. Aquela escolha de lugar neutro que as pessoas fazem quando querem evitar o peso das paredes de casa, quando querem o barulho de fundo como escudo contra o silêncio que acusa. Disse que não, que preferia em casa, às 6. Desliguei antes que ele pudesse insistir. Às 5h45, Fábio chegou. Ficou numa cadeira no canto do escritório, fora da linha de visão de quem entrasse pela porta, com um caderninho e uma caneta, sem dizer nada. Sua presença ali era parte do plano. Não para intimidar, mas para garantir que qualquer coisa que fosse dita naquela conversa tivesse uma testemunha com formação jurídica. Roberto chegou às 6h02. Entrou pela porta da frente com a chave dele, como sempre fazia, e foi direto para a sala. Quando me viu sentada no sofá com as mãos no colo e o rosto tranquilo, parou. Quando viu Fábio no canto, a mandíbula travou. Disse, com a voz já carregada de uma tensão que mal conseguia conter: "O que ele está fazendo aqui?" Disse: "Fábio é meu advogado." "Senta, Roberto." Ele ficou de pé por um momento, aquele momento em que as pessoas avaliam se vão resistir ao enquadramento ou ceder a ele. Depois sentou. Colocou a bolsa de couro no chão. Passou a mão no cabelo. E então fez o que homens como ele fazem quando estão encurralados e ainda não entenderam completamente o tamanho do cerco. Tentou negociar em cima do arrependimento. Começou dizendo que estava com problemas, que as coisas tinham saído de controle, que ele sabia que tinha errado, que estava com vergonha, que não sabia mais como resolver sozinho, e por isso tinha tomado aquela decisão horrível com o documento, uma decisão que ele mesmo sabia que era errada desde o começo, que estava com o pensamento distorcido, que precisava de ajuda. Falou por uns 4 minutos sem parar, a voz oscilando entre o grave do homem que quer parecer sincero e o agudo de quem está com medo. Mencionou os filhos. Mencionou os 24 anos.
Mencionou que ele sempre soube, no fundo, que eu era a parte forte daquele casamento, e que ele tinha falhado comigo de um jeito que não tinha justificativa. Quando terminou, o silêncio durou uns 10 segundos. Então eu disse: "Quanto você deve, Roberto? O número real. Não o que você acha que eu sei, o total." Ele fechou os olhos por um segundo. Disse: "Uns 120 mil." Disse: R$ 118.432, distribuídos entre 3 casas de apostas, sendo uma delas irregular. Fiz uma pausa. Continue. Ele me olhou. Disse: "Onde você tirou esse dinheiro?" Outra pausa, mais longa. "Então, da empresa, ao longo de 4 anos." Disse: "Dos livros contábeis da empresa onde eu sou sócia com 40%. O dinheiro que você retirou irregularmente, em parte, era meu." Ele abriu a boca, fechou. Eu continuava: "A tentativa de hipoteca da casa com documento falsificado é falsificação de documento particular, artigo 298 do Código Penal. A notícia-crime foi protocolada segunda-feira. Falei com a mesma voz com que eu leio demonstrativos contábeis, neutra, precisa, sem ornamento. A medida cautelar suspendendo qualquer transação sobre o imóvel também foi deferida. A casa não vai a lugar nenhum sem a minha assinatura real." Roberto estava branco. O branco de quarta-feira na agência multiplicado por 10. Disse, com a voz começando a rachar: "Marlene, eu posso pagar isso. Eu consigo resolver. Me dá uma chance. A gente não precisa chegar nisso. Não precisa destruir tudo que a gente construiu." E foi aí que eu disse a coisa que tinha guardado desde quinta-feira, desde a tarde em que o investigador me contou sobre Barretos. Disse com calma, sem elevar a voz, sem lágrima, porque naquele momento eu estava do outro lado de algo que tinha levado semanas para atravessar, e quando você já atravessou, não precisa mais chorar na frente de quem te fez chorar. Disse: 3 anos, Roberto. Qual é o nome dela? O silêncio que veio depois foi diferente de todos os outros silêncios daquela conversa. Era o silêncio de quem caiu. Ele não respondeu imediatamente. Ficou olhando para as próprias mãos. Depois, olhou para mim com uma expressão que eu não sei nomear com precisão. Não era culpa pura, não era raiva. Era uma mistura de coisas que talvez nem ele soubesse separar. Disse o nome. Disse que tinha começado sem querer, que não tinha planejado, que as coisas em casa estavam difíceis. E quando ele disse que as coisas em casa estavam difíceis, alguma coisa em mim que ainda estava morna ficou fria de vez. As coisas em casa estavam difíceis. A casa que eu sustentei, os filhos que eu criei, as contas que eu paguei, as roseiras que eu reguei, o silêncio que eu engoli, as batalhas que eu não escolhi lutar. 24 anos de coisas difíceis que eu carreguei com as 2 mãos para que ele tivesse as mãos livres para fazer o que fez com elas. E as coisas em casa estavam difíceis. Fábio disse do canto com a voz tranquila de advogado: Roberto, qualquer coisa que você disser agora pode ser usada num processo. Eu sugiro que você entre em contato com seu próprio advogado antes de continuar essa conversa. Roberto me olhou. Disse: Você não vai fazer isso, Marlene. Não vai destruir a família. Olhei para ele por um longo momento. Pensei na caneta de seu Geraldo. Pensei na festa junina de 1999. Pensei na sala de parto, nos olhos vermelhos dele, na mão na minha cabeça. Pensei em como uma coisa pode ter sido real um dia e ter sido desmontada tijolo por tijolo ao longo de anos até que não reste nada que você consiga reconhecer. Disse: Você destruiu a família, Roberto. Eu estou apenas documentando. Levantei, peguei minha bolsa. Disse a ele que os papéis do divórcio seriam entregues em até 10 dias, que a casa ficaria sob medida cautelar até a partilha ser definida, e que qualquer tentativa de contato que não fosse mediada por advogados seria registrada. Ele ficou sentado no sofá da sala que eu tinha escolhido, com a cor que eu tinha escolhido, da casa que era metade minha desde o começo. Fui para o quarto, fechei a porta, sentei na borda da cama. E só então chorei. Não o choro que as pessoas de fora imaginam. Não era desmoronamento, não era colapso. Era uma espécie de esvaziamento.
24 anos saindo pelos olhos em silêncio, num quarto fechado, sem plateia. Era o tipo de choro que você chora quando finalmente se permite sentir o tamanho de algo que você segurou por tempo demais para poder funcionar. Chorei por talvez 15 minutos. Depois me levantei. Fui ao banheiro. Lavei o rosto. Me olhei no espelho por um momento. Fui abrir a porta. Roberto tinha ido embora. Tinha levado a bolsa de couro e deixado as chaves de casa na mesa de centro. Não sei se foi escolha ou descuido, mas foi definitivo do jeito que os gestos involuntários às vezes são mais definitivos que os planejados. Fábio estava na cozinha, fazendo café. Quando me viu, disse apenas: "Você foi perfeita." Sentei na mesa da cozinha. Ele colocou o café na minha frente. A noite estava quieta lá fora. Aquela quietude de bairro residencial depois das 8, com o som distante de alguma televisão, um cachorro, o vento nas roseiras do jardim que eu plantei e que continuavam ali, firmes, sem saber de nada. Disse: "E agora?" Ele disse: "Agora você dorme. Amanhã cedo a gente começa a próxima fase." Dormi. Pela primeira vez em semanas, dormi de verdade. O processo de divórcio litigioso durou 7 meses, o que Fábio disse ser relativamente rápido, considerando o nível de complexidade patrimonial envolvido. Nesse período, algumas coisas aconteceram em sequência. A notícia crime por falsificação foi aceita pelo Ministério Público e virou inquérito policial. Roberto foi intimado a prestar depoimento e contratou um advogado criminalista que custou caro. Paguei com satisfação que aquele custo viesse dos bens dele, não dos nossos. O inquérito seguiu seu curso. A apuração dos livros contábeis da distribuidora revelou o que o contador de Fábio já havia encontrado: retiradas irregulares sistematizadas ao longo de 4 anos, totalizando 134 zeros, quando incluídos os valores que o primeiro levantamento não tinha capturado completamente. Como cotista com 40%, eu tinha legitimidade para requerer ressarcimento proporcional à minha participação. Fábio entrou com o pedido. Roberto, por orientação do próprio advogado, preferiu um acordo extrajudicial a enfrentar um processo que exporia ainda mais as irregularidades contábeis, o que poderia atrair outras atenções além das minhas. O acordo incluiu a transferência da minha parte na distribuidora de volta para ele. Eu não queria manter sociedade com Roberto por nenhum motivo, em troca de um valor que compensava minha participação nos anos de operação, somado ao ressarcimento proporcional das retiradas irregulares. O número final, negociado por Fábio com a frieza cirúrgica de quem faz aquilo há 30 anos, foi 587 mil reais. Somados aos 94 mil da minha poupança, eu tinha 281 mil reais em conta. A casa foi para mim na partilha. Roberto não tinha como contestar sem escancarar ainda mais os problemas. E o advogado dele, que era homem prático, orientou o cliente a aceitar a divisão antes que o inquérito criminal avançasse para uma fase que tornasse a negociação patrimonial mais complicada. Ele ficou com o carro, com o que restava na conta conjunta, e com as dívidas, todas elas integralmente suas. A mulher de Barretos soube depois por Camila, que soube por uma conhecida em comum, tinha encerrado a relação quando as dificuldades financeiras de Roberto ficaram evidentes. Não entrei em detalhes sobre como me senti ao ouvir isso. Apenas registrei. Hoje são 11 horas da manhã de uma quinta-feira de abril. E eu estou sentada na varanda dos fundos da minha casa com uma xícara de café que desta vez não esfriou porque não tem planilha urgente me chamando de volta para dentro, não tem telefone tocando com cobrança, não tem o peso surdo daquele tipo de silêncio que não é paz, mas que eu aprendi a confundir com ela durante anos demais. As roseiras estão florindo. Plantei mais 2 mudas no mês passado, uma vermelha, uma cor de salmão que eu nunca tinha tentado antes. E as 2 pegaram bem, já com broto novo. E toda manhã, quando saio para regar elas, eu fico um momento parada, olhando para elas com uma sensação que demorei algumas semanas para nomear corretamente. É pertencimento. É a sensação de que este jardim, esta varanda, este café,
este sol entrando pela lateral do muro, tudo isso é meu de um jeito que nunca foi enquanto eu dividia o espaço com alguém que me encolhia para caber. Faz 14 meses que o divórcio foi homologado. Deixa eu contar o que mudou. Não as coisas grandes, que qualquer pessoa de fora conseguiria listar. A partilha, o acordo, os números. Quero contar as coisas pequenas, porque são as pequenas que fazem a diferença real no cotidiano de uma mulher que passou mais de 2 décadas moldando o próprio espaço de acordo com o humor de outra pessoa. A primeira coisa pequena que mudou foi o jantar. Parece banal, e eu sei que parece, mas me ouça. Por 24 anos, o jantar da minha casa era organizado ao redor do horário de chegada de Roberto. Eu não sabia quando ele chegava, então eu esperava. Às vezes esperava até às 8, até às 9, até às 10 da noite, com a comida no fogo no baixo, com as crianças já tendo comido antes porque não podiam esperar, e eu sozinha na cozinha numa espécie de vigília que eu havia normalizado tanto que nem percebia mais o absurdo dela. Hoje eu janto às 7, todo dia, com o prato que eu quero, no horário que eu escolhi, sem esperar ninguém. A segunda coisa pequena foi o controle remoto. Roberto escolhia o que assistir, sempre. Não de forma violenta, não com imposição explícita. Era mais sutil do que isso. Era aquele tipo de dominância que se instala tão devagar que quando você percebe já está tão incorporada à rotina que parece natural. Ele pegava o controle, escolhia o canal, e eu ficava assistindo. Hoje eu assisto o que quero. Às vezes fico 1 hora inteira passando de canal em canal sem escolher nada, apenas porque posso, porque o ato de não ter que justificar para ninguém o que estou vendo é uma liberdade que eu subestimei a vida inteira. A terceira coisa pequena foi o meu próprio nome. Isso vai soar estranho, mas vou tentar explicar. Ao longo dos anos, Roberto foi me chamando cada vez menos de Marlene e cada vez mais de formas que diminuíam. Mulher, às vezes dito com impaciência, você, dito com um tom que carregava peso, minha esposa, dito para terceiros de um jeito que soava mais possessivo que afetivo. Meu nome foi minguando dentro de casa. Hoje a Camila me liga todo domingo e começa com "Mãe, tudo bem?" E o Lucas manda mensagem todo dia e assina com o coração, e Dona Neuza ainda me chama de Marlene, com aquele sotaque afetivo de quem diz um nome porque gosta de quem é. E isso, só isso, já é suficiente para começar o dia bem. Os filhos foram o ponto mais delicado de todo esse processo. Eu sabia que seriam, desde o começo, e me preparei para isso da única maneira que conheço, com honestidade calibrada pela proteção. Não contei tudo de uma vez. Não despejei sobre eles a lista completa das falhas do pai como se fosse um inventário de acusações que precisassem escolher um lado. Fiz o que uma mãe faz quando ama os filhos mais do que odeia o ex-marido. Separei o que era necessário saber do que era apenas dor minha precisando de testemunha. A Camila soube demais, naturalmente. Ela é mais velha, é casada, é a que me ligou sobre o site de apostas. Quando contei sobre o documento falsificado, ela ficou em silêncio por um longo momento e depois disse: "Mãe, eu sempre soube que você era mais forte do que deixava aparecer." Chorei naquele telefonema. Ela também. Mas foi um choro diferente do quarto fechado. Foi o choro de 2 mulheres que se reconhecem, mãe e filha, através da linha. O Lucas foi mais difícil. Ele tem 19 anos e a relação com o pai sempre foi mais próxima, alimentada por finais de semana de futebol e viagens de carro que Roberto fazia questão de transformar em memórias boas, porque era mais fácil ser pai nos momentos escolhidos do que no cotidiano exigente. Quando contei, de forma resumida e sem os detalhes mais pesados, Lucas ficou quieto por dias. Depois me mandou uma mensagem que guardo até hoje no celular. Não vou repetir aqui porque é dele, é privada, é sagrada, mas que terminava com: "Você merecia mais, mãe, sempre mereceu." Guardo essa mensagem do mesmo jeito que guardo a caneta de seu Geraldo. Algumas coisas você não precisa mostrar para ninguém para saber que são reais. Roberto, você vai querer saber? Eu sei. Nos primeiros meses depois do divórcio, ele tentou contato algumas vezes fora dos canais formais,
uma mensagem aqui, uma ligação ali. Uma vez apareceu na porta de casa sem aviso e eu não abri. Mandei mensagem de texto dizendo que qualquer contato devia passar pelo advogado e que aparições não anunciadas seriam registradas. Ele parou. Soube por terceiros. Como sempre se sabe nessas cidades do interior, onde 6 graus de separação viram 2 numa tarde, que ele está morando num apartamento alugado no centro, que a distribuidora foi vendida. O comprador, um empresário do setor, pagou o suficiente para quitar parte das dívidas, mas não todas, e que ele está fazendo acompanhamento para o problema com apostas. Isso último eu ouvi e fiquei um momento com isso na cabeça, tentando identificar o que eu sentia. Não era satisfação. Não era pena também. Era algo mais parecido com indiferença temperada por uma fagulha de esperança humana que eu não consigo apagar completamente. A esperança de que as pessoas sejam capazes de mudar quando são forçadas a olhar para si mesmas, não por mim, não pela minha família, mas por eles próprios. Não é amor que sobrou. É apenas a parte de mim que ainda acredita que ninguém nasce para ser o que Roberto se tornou, e que a destruição que ele deixou no caminho teve custo para ele também, mesmo que de forma diferente. Mas ele escolheu. E escolha tem consequência. E essa verdade não muda porque eu tenho alguma compaixão residual pela pessoa que ele poderia ter sido. Dona Neuza se aposentou em dezembro do ano passado. Fui à festa dela na agência, um evento modesto, com bolo e refrigerante e um buquê de flores que as colegas compraram em vaquinha. E quando a abracei, ela sussurrou no meu ouvido: "Eu sabia que você ia ficar bem. Sabia desde aquele dia." Segurei as mãos dela por um momento e disse obrigada de um jeito que tentou carregar tudo que a palavra às vezes não consegue conter. Fábio continua sendo meu advogado e continua sendo meu amigo, nessa ordem e na inversa também conforme o dia. No Natal, ele veio jantar com a família dele e a minha, e ficamos até quase meia-noite na varanda conversando sobre tudo e nada. E em algum momento ele disse que raramente via uma cliente entrar numa situação como a minha e sair do outro lado tão inteira. Disse que inteira não era a palavra certa. Disse que saí diferente, não quebrada, e que havia uma distinção importante entre as duas coisas. Pensei nisso depois, quando todos foram embora e a casa estava quieta de novo, aquela quietude boa que aprendi a reconhecer. Diferente, não quebrada. É uma distinção que eu guardo. O escritório de contabilidade cresceu. No ano passado abri um CNPJ próprio, formalizei o que já era informal há uma década. Contratei uma assistente administrativa que se chama Priscila, tem 26 anos, e uma energia que me lembra de mim mesma antes de aprender a encolher. A carteira de clientes dobrou em 8 meses. Não sei se porque eu comecei a trabalhar mais ou porque comecei a trabalhar melhor. Ou se as duas coisas são a mesma coisa quando você para de gastar energia emocional sustentando o peso de uma vida que não estava funcionando. Comprei um carro novo. Não caro, não para mostrar nada, só novo. Escolhi a cor sozinha. Escolhi o modelo sozinha. Assinei o contrato com minha própria caneta, não a Montblanc de seu Geraldo, que fica guardada e é para ocasiões específicas, mas uma caneta comum que comprei numa papelaria da rua de baixo e que escreve bem e não precisa ser mais do que isso. Há 3 meses comecei a fazer aulas de dança de salão numa academia perto de casa. Não sei com quem danço nos dias em que não há par disponível. Danço com a instrutora, danço com a própria música, danço sozinha no espelho quando estou praticando em casa. E sabe o que descobri? Que eu aprendo rápido quando não tem ninguém me dizendo que não sei dançar. Hoje, nessa varanda, com esse café, com essas roseiras, eu penso às vezes nas mulheres que estão no meio do que eu estava antes de aquela ligação mudar tudo. As que estão engolindo silêncio e chamando isso de paciência. As que estão abaixando a cabeça e chamando isso de maturidade. As que estão escolhendo as batalhas erradas e acreditando que estão sendo sábias. Eu não tenho resposta pronta para o que cada uma deve fazer. Cada vida é uma arquitetura própria, com pilares diferentes, com pesos distribuídos de formas que ninguém de fora consegue calcular completamente.
Não vim aqui para dizer que todo casamento difícil deve terminar, nem que toda mulher em sofrimento deve agir como eu agi. Vim contar o que aconteceu comigo, com a minha história, com as minhas escolhas. Mas se eu pudesse dizer uma coisa só, seria esta: preste atenção nas coisas que você escolhe não ver. Não porque ver sempre leve a uma ação imediata. Não porque enxergar a realidade seja simples ou indolor. Mas porque a verdade tem um peso que não diminui com o tempo. Ela só cresce, silenciosa, até que você não consiga mais sustentar o esforço de fingir que ela não está lá. E quando esse dia chega, e ele chega para todas nós, é melhor que você chegue a ele com os olhos abertos do que ser acordada por um telefonema. Aquele telefonema de Dona Neuza, aquela voz contida com urgência por baixo, aquela frase que mudou tudo. Senhora, a senhora precisa vir aqui agora. Eu precisava, e fui, e estou aqui para contar, com roseiras florindo, café quente, e o sol de abril entrando pela lateral do muro como se soubesse que finalmente tem espaço. Se essa história tocou seu coração, se você se identificou em algum momento dessa jornada, deixe seu comentário aqui embaixo, contando de onde você está assistindo e o que mais tocou você. Compartilhe esse vídeo com aquela amiga, prima, vizinha que precisa ouvir essa mensagem. Que dignidade não se negocia, que amor próprio vem primeiro e que nunca é tarde para recomeçar. Deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder as próximas histórias. Porque aqui a gente não conta histórias vazias. A gente conta histórias que transformam, que curam, que lembram você de quem você realmente é. Uma mulher forte, capaz e merecedora de todo o amor do mundo. Um abraço apertado no seu coração. E lembre-se, você é mais forte do que imagina. Até a próxima!